Olá pessoal, quinto e último bloco. Professor, pelo amor de Deus, eu li sua apostila e eu notei que até agora você só falou de dois, são, sei lá, 7. Não, pessoal, foca naqueles outros blocos, que eles são muito, muito importantes. Os outros dá para falar rapidinho. Olha, terceira técnica avançada de estudo é que o pessoal chama de princípio de Pareto. Aproveito e faço aqui o merchan do professor Clauber René, que é um dos proprietários do restaurante Pareto. Galera, vale a pena. Mas, brincadeiras à parte, não, é sério, o restaurante é muito bom. Quem é Pareto, professor? Pareto foi um economista, administrador italiano que no final do século XIX ele começou a estudar algumas tendências de mercado e ele notou um padrão de repetição. Isso foi lá na administração. Ele notava, por exemplo, que numa padaria específica, 80% das vendas eram de 20% dos produtos. Sei lá, padaria tinha 10 tipos de pão. O que vende mais é o carioca, o salgado e o de forno. Pronto. Carioca e salgado. 80% das vendas eram de 20% dos produtos. E aí ele começa a notar, na farmácia a mesma coisa. Tinha 100 remédios, 20 vendiam ali o equivalente a 80% do faturamento. E aí ele começou a tentar colocar isso em outras coisas. Ele começou a notar também que, por exemplo, 80% do investimento trazia 20% de lucro, enquanto 20% do investimento tinha 80% do lucro. Meus amigos, entendam, o 100% é o ideal, o 100% é a venda. Então, você tem que diversificar suas vendas, ok, você tem que ter mais de uma coisa. Por mais que 20% seja pouco, mas no final do mês, para fechar as contas, aqueles 20% são importantes. Ah, professor, por que o restaurante do professor Clauber chama Pareto? Porque ele notou que na nossa região existe um padrão de que determinados horários, determinados dias, eles são mais produtivos do que outros dias da semana para o tipo de restaurante que ele queria abrir. Então ele decidiu focar nesses 20% do trabalho que vão trazer 80% do resultado. Professor, o que tem a ver com prova de concurso? Simples, meus amigos. Olha, alguns cursinhos, alguns professores, algumas apostilas começaram a testar o princípio de Pareto para provas e concursos e notaram o seguinte. Primeiro, 20% do conteúdo do edital equivale, é claro, mais ou menos. Tem banco que já notou o princípio de Pareto que está tentando corrigir isso, só que é um esforço muito grande. Mas olha, 20% do edital equivale a 80% das questões. É preguiça da galera, professor? Não. É porque, entre outras coisas, o concurso público ele tem que filtrar aquelas pessoas que têm uma possível identidade com o trabalho. Identidade. Lá em estratégias a gente conversa um pouco sobre essa identidade com o trabalho. Às vezes, meus amigos, são 100 questões num edital, 100, 120 questões, num edital que dava para trabalhar tranquilamente. Se fosse uma questão de cada ponto do edital, ia ter umas 300, 400, 500 questões, dependendo do edital. Então, você olha lá, direito constitucional tem 20 pontos e tem 20 disciplinas, que aí se cada uma tiver a média de 20 pontos, vai ser 400 questões, não vão. Só vão ser 100. E daquelas 100 eu tenho que saber se ele sabe disso, porque é com isso que ele vai trabalhar comigo. Então, por exemplo, eu já comecei a notar que nas provas do Ministério Público, aí foi algo que eu comecei a notar, CAECA. Ah, professor, você começou a notar CAECA, nunca leu o edital? Não, vamos lá. Até aí tudo bem. A gente sabe que tem Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, com que é que o Ministério Público atua? E aí, muitas vezes, a gente está preocupado ali, por exemplo, com a questão da adoção. O Ministério Público quase não trabalha com adoção.
Agora, o Ministério Público tem que fiscalizar as outras entidades, então você tem que saber do poder fiscalizador do Ministério Público. O Ministério Público tem que saber obrigatoriamente da questão da aplicação das sanções disciplinares a menores de 18 anos. Então, cai bastante. Então, dentro do ECA todinho, que está o ECA lá todinho, a chance de cair uma questão de adoção é bem menor do que a chance de cair uma de sanções disciplinares. Estão entendendo? Então, 20% do edital equivale a 80% das questões. E tem uma outra coisa. 20% do seu esforço, ele tem que equivaler a 80% do seu resultado. Como assim, professor? Meus amigos, aqui os estudiosos dessa parte teórica dos concursos entendem o seguinte: é muito mais fácil você aprender uma coisa que você não sabe, você aprender o grosso, do que você aprender os detalhes dos detalhes daquilo que você já está bom. Em outras palavras, pessoal, naquele assunto que você está rendendo ali 50%, e tem um outro assunto, sei lá, direito constitucional. E, sei lá no direito ambiental você está rendendo 80%, o esforço que você vai fazer para levar de 50% para 80% é menor do que o esforço que você vai fazer de levar 80% para 100%. E aí é um puxão de orelha na gente. A gente gosta de estudar, a gente estuda o que a gente gosta de estudar. Só que a gente já está bom. Meu pai uma vez era professor de cursinho, chegou um cidadão lá que estava fazendo cursinho para passar em medicina. E as últimas 3 provas da UFC, na verdade da UFPE, ele tinha gabaritado química. E meu professor era o professor de química desse cidadão. E aí ele tirava onda e tal, não sei o que, se achava ser mais do que o professor. E... Ei, peraí, tu é tão inteligente assim, por que tu não passou ainda? Ele disse, não, porque eu gabarito química e zero física. Meu amigo, vai estudar física, tu já sabe tudo de química, vai gastar teu tempo estudando física. Entendeu? Depois do princípio de Pareto, professor, vamos lá, 4, revisões. Professor, revisão? Professor, eu tenho um edital enorme que eu ainda não estudei nem 20%, 30%. Tá bom, se você estudar com eficiência do princípio de Pareto, talvez você tendo estudando ali 20% do edital, você já esteja bem na fita, né? Talvez. Olha que os concursos mais pesados já não seguem exatamente Pareto não, mas ok, se você deu a sorte de fazer o diagnóstico bem precisamente e deu gás para estudar aquilo que você já 20, 30% do edital, você já tem uma boa chance de estar perto de passar. Mas eu digo outra coisa para vocês. Lembra da nossa primeira aulazinha síncrona? Não faz tanto tempo assim, pelo menos não se você está assistindo essa aula por dia programado, que a gente tem memória de curto, médio e longo prazo. Se a gente vê aquele tema uma vez na nossa vida e a gente não volta a ver aquele tema durante muito tempo, a tendência é que o nosso cérebro, para economizar energia, apague aquilo da sua memória. Então o ideal é sempre a gente estar revendo. E aqui dentro da revisão, pessoal, eu sugiro a vocês fazerem o que a galera aí da andragogia gosta de chamar de espiral do conhecimento. Estudo de jovens e adultos. Que é isso? A gente parte de um ponto e vai ampliando esse conhecimento, sempre fazendo revisões por novos materiais, por novas fontes. Daqui, pessoal, tem mais outras 2 técnicas que eu separei na apostila de vocês. Uma delas são materiais eficientes de revisão. Então, a revisão é importante para você não esquecer, para você estar sempre lembrando ao seu cérebro que aquela informação é importante. Meios eficientes, meus amigos, pensem o seguinte, que para você aprender alguma coisa, sei lá, você foi ler pelo livro do professor Pedro Lenza, um capítulo de controle de constitucionalidade com 200 páginas.
Se quando tu for revisar, tu for ler as mesmas 200 páginas de novo, tu vai perder muito tempo e tu não está ampliando. Então, o ideal é que você tenha acesso a novos modelos de estudo. Você estudou uma coisa pela doutrina, vai revisar pela jurisprudência, pela letra de lei. Depois você já fez isso, vai resolver questões. Ah, já fez isso, professor. Então, agora vai fazer teu resumo. Outra coisa, vai estudar por um resumo, por um caderno. Então, o ideal é que você tenha materiais eficientes de revisão, para que você amplie esse conhecimento. E aqui, meus amigos, até coloquei lá só como legenda do nosso bloco de aulas passado, não lembro se na parte 5, na parte 4, a questão dos cadernos. Mas é muito bom, tenha os seus cadernos. O interessante do seu caderno é que está na sua linguagem, é aquilo que você entende, que é fácil, você às vezes olha para uma palavra e já sabe o resto do que vai estar escrito. Escrever é dar uma sensação tátil para o seu conteúdo. Digitar também. Então, tente ter o seu material de estudo. Revise por ele. Só volta para gastar muito tempo naquele assunto, naquilo que efetivamente você esqueceu, porque você criou algum bloqueio. Tá certo? E depois, professor, depois dos métodos eficientes, eu falei para vocês sobre os ciclos de estudo. E aí, meus amigos, tem alguns estudos seguintes, que a gente aprende a primeira coisa, se a gente não revisitar em 24 horas, a gente tende a perder, se não a informação toda, mas boa parte dela. Está naquela memória de curtíssimo prazo. Então, a gente tem que tirar o conteúdo do curtíssimo prazo para o médio prazo dentro de um dia. Depois, meus amigos, tem a situação do uma semana. Se a gente já viu a mesma informação uma vez e um dia depois a gente viu de novo, o ideal é que para a gente voltar para o pico de lembrança, então basicamente o gráfico é esse. Olha. Eu estudei, estava no 0, no dia 1 que eu estudei, eu consegui chegar aqui, sei lá, no 80% de retenção. Ok. Depois desse dia 1, a tendência é que nosso gráfico vai diminuindo. Então, no dia 2, eu estudei de novo. O que é que aconteceu? Outro pico. Talvez eu passe até dos 80%, porque eu somei mais alguma coisa nessa minha memória. E aí a tendência é que ele vai diminuindo. Só que a curva de diminuição já não é tão íngreme. A gente tem visto muito gráfico aí com a Covid, né? Então, depois, meus amigos, no 8º dia, a gente consegue dar mais um pico de aprendizado. E aí a curva vai ser mais suave ainda. Então, se a segunda revisão, estou falando de revisões, primeira revisão, segunda revisão, se a terceira revisão for com um mês, aí a gente tem uma tendência dessa curva de perda ficar ainda mais suave. Aí o ideal é que você só vai revisitar agora aquela informação perto daquela prova, daquele concurso que você fez, com foco sempre naquilo que você acabou esquecendo entre uma revisão e outra. E aqui nós temos então montados os famosos ciclos. Vários cursinhos, ciclos R3, MEG, o próprio ênfase, creio eu que já vi alguma coisa também sobre ciclos lá numa prova concurso. Então, cada um deles vai mudar um pouco a questão do ciclo, como que vão montar. Um vai dizer que você tem que primeiro estudar uma doutrina, outro vai dizer que você tem que assistir uma videoaula e fazer o resumo, outro vai dizer que você tem que começar pelas questões. Tem inclusive uma série de livros da Juspoli que diz a questão vem primeiro, e a galera diz que você, quando faz a questão e erra, você já está mostrando para o seu cérebro que o erro é importante. Olha, você errou isso, então olha, isso é importante, você não pode mais esquecer, cérebro. Então você dá uma chacoalhada nele. Mas, claro, não existe uma fórmula mágica. Cada um de nós é que tem que construir o nosso próprio ciclo com os materiais que nós temos à nossa disposição e aqueles que nós entendemos com a nossa própria experiência que nos são
mais eficientes. Meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês. O outro era formar grupos de estudo, mas acho que a gente já falou um pouco sobre grupos de estudo e o que eu tinha para dizer está lá na apostila para vocês. Quinta-feira a gente tem um momento síncrono e eu espero tirar as dúvidas. Muita saúde, muita paz. Se gostou, curte aí. Se tem alguma sugestão, deixa registrado aí para o professor puder sempre melhorar as nossas aulas. Um abraço, até a próxima.